Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise detalhada da questão de número 107, prova do Enem Principal, ano 2022, caderno azul. Para você que é novo por aqui no canal a gente estuda o assunto envolvido em cada questão de química da prova do Enem. Esse tipo de vídeo é muito interessante para quem se prepara para a prova do Enem, principalmente para quem estuda por questões. E o objetivo maior é você pegar a temática envolvida e analisar com profundidade e não somente responder a questão. Então, fica comigo nesse vídeo até o final e tenho certeza que se você gostar do conteúdo, você vai considerar deixar o seu like. Vamos primeiramente fazer a leitura do enunciado da questão que diz assim: a biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido conforme mostra o esquema. E aí vocês estão vendo então o processo aqui acontecendo, galera. Você tem aqui um polissacarídeo, que é uma cadeia carbônica, ó, que tem uma continuidade para cá, uma continuidade para cá. Esse polissacarídeo ele passa por vários processos reacionais até gerar isoladamente o monossacarídeo, ou o disacarídeo, como ele coloca aí na questão. E aí ele conta o seguinte: nessa conversão de polissacarídeos, qual é a função do íon H+? O que é o íon H+ aqui? O que ele faz nessa reação? Ele dissolve os reagentes, ele desloca o equilíbrio químico, ele aumenta a velocidade da reação, ele muda a constante de equilíbrio ou ele forma ligações de hidrogênio com o polissacarídeo? Tá aqui uma questão, galera, super bem elaborada, muito bem colocada, da prova do Enem do ano de 2022. Bom, antes de eu começar analisando essa questão com vocês, eu gostaria de usar um exemplo, e esse exemplo ele vai servir como base para toda a explicação que eu vou te dar aqui. Portanto, preste muita atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. É muito comum, quando eu estou ministrando, por exemplo, uma aula sobre catalisadores para os meus alunos, a gente está falando ali de velocidade de reação, está falando de catalisador, é muito comum eu utilizar um exemplo que era frequente em provas de vestibulares, hoje não nem tanto mais, mas ainda assim um exemplo bem atual no sentido de você conseguir entender o que é um catalisador e qual a função dele numa reação, que é o exemplo clássico da destruição da camada de ozônio catalisada pelos CF6. Só para que eu consiga te situar nesse contexto, CF6 é uma sigla, né, chamada, escreve assim, CF6, tá? Os CF6, galera, essa sigla significa clorofluorcarbono. Basicamente, são moléculas orgânicas que contêm carbono, flúor e cloro, tá? Então, basicamente, o significado da sigla CFC é esse. Um exemplo de CFC muito comum é o CF2Cl2, cuja estrutura é essa que eu estou escrevendo para vocês aqui, ó. CF2, que tem um carbono, 2 átomos de flúor e 2 átomos de cloro. A estrutura dele pode ser representada de forma simplificada assim, CF2Cl2. Essa estrutura, galera, ela é um gás. Um gás que por muitos anos foi utilizado como propelente de aerossóis. Espera aí, professor, o que é isso? Vamos lá. Hoje, quando você utiliza um desodorante aerossol, um inseticida aerossol, um spray aerossol, o que você está fazendo na realidade é colocar dentro de uma lata um produto e um gás propelente. O gás propelente é o gás que vai sair da lata e vai arrastar com ele o produto que você deseja.
Então vamos lá um exemplo. Desodorante. Desodorante, você tem a opção de comprar o desodorante comum, aquele que você passa mesmo, roll-on, o pozinho do desodorante, enfim. Ou você tem a opção de comprar o desodorante em lata, o spray aerossol. O que você tem dentro dessa lata? Você tem um gás propelente, que como eu falei para vocês, é o gás que você vai apertar a válvula, ele está pressurizado dentro da lata. Você vai apertar a válvula e aquele gás vai sair. E aí, quando esse gás ele sai, ele arrasta com ele o produto, que aí nesse exemplo que eu estou usando é o desodorante, mas poderia ser um inseticida, um spray de cabelo, qualquer produto. O princípio de funcionamento é o mesmo. Quando esses sprays aerossóis foram criados, bem no começo da sua utilização, todo mundo adorou a ideia, né? Pensa na praticidade. Agora você vai usar um gel para cabelo que você só pega assim um spray, ó, tss, e pronto. Passou o gel de uma forma rápida, bacana. Então as pessoas começaram a consumir muito esse tipo de produto. Qual era, na época, o gás que eles utilizavam como propelente? Eram os CF6, os clorofluorcarbonos. Não se tinha ainda uma noção, ou alguns questionam que havia essa noção, mas o impacto ambiental foi ignorado. De qualquer maneira, não se tinha uma noção dos impactos ambientais que esse tipo de produto causaria na nossa atmosfera. Professor, mas até hoje existem sprays aerossóis. E os sprays aerossóis de hoje, eles ainda causam esse impacto na atmosfera? Não. Porque os CF6 foram substituídos por GLP, gás de liquefeito de petróleo, gás de cozinha. Hoje, o spray aerossol, a composição química dele, em termos de gás que tem lá dentro, é a mesma composição do gás de cozinha, que é uma mistura de hidrocarbonetos, cuja maior parte propano e butano. Ora, professor, você está dizendo então que dentro da lata do meu desodorante tem gás de cozinha? Sim. Só que não tem o cheiro do gás de cozinha, porque não sei se você sabe, o cheiro do gás de cozinha é artificial. O gás de cozinha ele é composto basicamente por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são inodoros. E o que acontece é que para um efeito de vazamento, para que você saiba quando está ocorrendo um vazamento, é interessante que o gás de cozinha tenha um cheiro fedido para justamente incomodar, ó, tá vazando o gás. E esse cheiro é adicionado artificialmente. O cheiro do gás de cozinha é originado a partir de compostos sulfurados, compostos derivados de enxofre, uma classe química chamada mercaptanas. Inclusive, as mercaptanas elas são responsáveis pelo cheiro ruim do gambá. Então, pertence à mesma classe, só para vocês terem uma ideia. Então, no desodorante, não há necessidade de você colocar mercaptana para identificar vazamento. Então, o desodorante, por exemplo, ele vai ter o gás propelente, que é basicamente propano e butano, e o desodorante propriamente dito. Tanto que se hoje você pegar uma lata de um spray aerossol, muito provavelmente em alguma parte dessa lata vai estar aquela simbologia escrito inofensivo à camada de ozônio por não conter CFC. Então é muito comum esse tipo de inscrição nas latas. E quando você olhar para uma lata e perceber aquela inscrição, nossa, como esse fabricante ama o meio ambiente. Ele está fazendo um produto que não gera danos à camada de ozônio. Na realidade, não que ele ame o meio ambiente, tá, gente? Mas ele é obrigado a utilizar aquele tipo de gás propelente para justamente não haver esse impacto ambiental. E aí você me pergunta, professor, então qual era esse impacto ambiental e como ele acontecia? Olha só todo o conhecimento que eu estou passando para eu chegar e resolver essa questão com você, tá bom? Se você... Professor, eu quero só a resposta. Aqui não é o canal, tá bom? Se você quer só as respostas e resolução rápida da questão do Enem, aqui não é o lugar. Já estou te recomendando aqui, inclusive, para sair do vídeo. Agora, se você quer uma resolução detalhada, muito conhecimento agregado, aí fica até o final que você vai ter bastante informação, beleza? Vamos lá então. Esse gás propelente utilizado logo quando se criou os sprays aerossóis,
Ele é um gás de baixíssima densidade, então ele sobe rapidamente para a atmosfera. Nas camadas mais altas da atmosfera, recebendo a luz do Sol, luz ultravioleta, uma dessas ligações ela era quebrada, uma ligação carbono-cloro, formando a seguinte estrutura: CF2Cl mais Cl. Então você tinha uma quebra dessa ligação, o que nós chamamos de cisão homolítica, e essa cisão homolítica, galera, ela produzia radicais livres. Radicais livres são estruturas que têm número ímpar de elétron ou elétron desemparelhado. São estruturas altamente instáveis e reativas. Então, quando essa molécula chegava nas camadas mais altas da atmosfera que recebia a luz ultravioleta, ocorria a quebra de uma ligação e essa quebra de ligação originava um radical livre de cloro. Beleza? Bom, quem está nas camadas mais altas da atmosfera? O ozônio. O ozônio se encontra nas camadas mais altas da atmosfera. E aí o que acontecia com esse ozônio é que é o seguinte: o ozônio, todos nós sabemos que ele tem uma função fundamental nas camadas mais altas da atmosfera, que é filtrar a radiação ultravioleta. O ozônio é um gás extremamente oxidante, ele tem um poder oxidativo muito alto. Tanto que você deve conhecer uma reação da química orgânica muito famosa pelo seu nome, ozonólise, que é uma reação de oxidação que envolve ozônio. E professor, então o ozônio é um gás perigoso, não é? Sim. E ele é um poluente atmosférico se ele estiver nas camadas mais baixas da atmosfera. Então, não é interessante que o ozônio esteja aqui próximo da gente, tá? O ozônio ele tem que estar lá nas camadas mais altas, é o local dele lá, onde ele exerce o papel dele, que é filtrar a radiação ultravioleta, tá? Então, lá nas camadas mais altas, esse ozônio ele acaba encontrando o radical livre de cloro. E aí, o que esse radical livre de cloro vai fazer? Ele vai destruir o ozônio. Ele vai quebrar a molécula de ozônio, vai formar ClO, tá? Então, esse cloro ele se combina com um átomo de oxigênio, produzindo gás oxigênio. Então, se você me perguntar, cadê o ozônio, professor? Já era, ó, foi destruído. Quem destruiu o ozônio? Um radical livre de cloro, tá? Esse ClO que foi formado na primeira etapa, ele vai se combinar com radicais livres de oxigênio que existem nas camadas mais altas da atmosfera, o que é perfeitamente normal a presença deles lá. Então, esse ClO, ele se combina com o radical livre de oxigênio, ele vai produzir gás oxigênio e vai haver a liberação do cloro. Esse cloro que foi liberado novamente, ele vai se encontrar com uma nova molécula de ozônio e vai reiniciar o processo. Observem o seguinte: se você somar essas duas equações que eu coloquei aqui em roxo, experimenta somar essas duas equações. Você vai cancelar o que está igual de um lado e do outro, certo? Ó, você vai cancelar aqui, ó, cloro com cloro. Você vai cancelar ClO com ClO. E basicamente o que você vai ter aqui na equação global é o O3 mais O produzindo 2O2. Então, essa seria uma das possíveis representações da equação global. Um detalhe interessante é que aqui eu tenho a primeira etapa da reação acontecendo, aqui a primeira reação que eu coloquei em vermelho é só a quebra da ligação, e aqui nós temos a segunda etapa do processo, tá? Vocês observem que a soma dessas duas etapas gera equação global e nós temos algumas espécies químicas aqui que não apareceram. Uma delas é o cloro, que não aparece na equação global. A outra é o ClO, que também não aparece na equação global. A pergunta é, por que eles não aparecem? E melhor, o que eles são afinal? Qual é a função deles na reação, já que eles não aparecem na equação global? Muito bem, galera. O cloro, nessa reação, ele tem um papel fundamental e esse papel é de catalisador. O cloro, ele é o catalisador da reação. Catalisador. Professor, mas por que ele é o catalisador? O catalisador,
Ele é uma substância que, primeiro, a função dele é acelerar a velocidade da reação, então se deve se lembrar muito bem isso da cinética, mas como é que numa reação multi-etapas, que ocorre em várias etapas, você percebe a presença do catalisador? O catalisador, ele entra junto com os reagentes, ele aparece ali na primeira etapa. Vocês observaram que o cloro começou a reação começa com ele. Ele é consumido durante a reação, observem, ó, ele foi consumido, a estrutura química dele mudou, mas no final da reação, no produto da segunda etapa, ele foi regenerado. Isso é característica de catalisador. Muito provavelmente, em alguma aula de química, você já viu o professor dizer, olha, o catalisador ele não é consumido numa reação química. Eu, inclusive, em particular, não gosto de usar muito essa frase, porque dependendo da interpretação que você pode dar para ela, ela pode ser interpretada de forma errônea. Quando você diz um catalisador não é consumido, existem duas maneiras de você interpretar isso. A primeira é você imaginar que o catalisador vai ficar intacto 100% a todo momento, que não vai acontecer nada com ele durante a reação, ou seja, ele não é consumido, o que é uma interpretação errada, dependendo do tipo de catalisador. Claro, existem vários tipos de catalisador. E a segunda interpretação que o aluno poderia dar é, bom, o catalisador ele entra no processo reacional, ele é sim consumido, ele vai participar da reação e no final ele é regenerado. O que é a interpretação correta? Para a grande maioria dos catalisadores, salvo algumas exceções, como catalisadores metálicos e outras coisas, tá? Mas via de regra, o catalisador, ele entra no reagente, ó, ele aparece entrando na reação, ele tem a sua estrutura química modificada, ó, mudou, deixou de ser quem ele era, e no final ele se recompõe. E olha só que detalhe interessante. Como o catalisador cloro ele se recompôs no final, o que você acha que esse cloro que se recompôs ele vai fazer? Ele vai buscar uma nova molécula de ozônio para reiniciar o processo. E aí você vai lá, destrói novamente uma molécula de ozônio, vira ClO, ClO reage com radical livre de oxigênio, que vira gás oxigênio, produzindo de novo o cloro radical livre. Aí esse cloro radical livre vai lá, ataca outra molécula de ozônio e vai. Então o cloro está todo o tempo se regenerando. É por isso, galera, que aconteceu nessa época o tão famoso, tão falado buraco na camada de ozônio. Você sabe o que é um buraco na camada de ozônio? Buraco na camada de ozônio é uma região da atmosfera em que a concentração de ozônio é baixa. Como o ozônio foi muito destruído, a concentração dele é mais baixa em algumas regiões, principalmente algumas regiões polares. E aí a radiação do Sol ela passa praticamente direto e sem filtro, o que é muito perigoso para a vida no nosso planeta, não somente vida animal, mas também vida vegetal. Então, por isso que houve essa preocupação. Quando os cientistas foram ver, caramba, o que está destruindo o ozônio da atmosfera? E foram lá pesquisar, bum, achamos, é o CFC. Então, vamos banir a utilização dele. E aos poucos ele foi sendo tirado e hoje praticamente não existe mais sprays aerossóis que usem CFC. Eles vão usar hidrocarbonetos, que esses aí já são totalmente inofensivos para a nossa atmosfera, tá? E professor, tá, você falou do papel do cloro. E o ClO? O que é o ClO? O ClO, galera, é o que nós chamamos de intermediário de reação, tá? Ele aqui tem um papel de intermediário. O que é o intermediário? É uma substância que não existe no começo da reação, ela é produzida durante a reação, ela se consome durante a reação e no final ela não aparece. No final, cadê o ClO? Ele não existe mais. Então, isso é um intermediário. A diferença do intermediário para o catalisador, via de regra, tá, galera? Salvo algumas exceções, mas regra geral. Catalisador, ele aparece logo na primeira etapa, ele é consumido, tem sua estrutura química modificada e no final ele se regenera. Intermediário de reação,
É aquela substância que não existe no começo, ela é formada durante a reação, se consome e quando você olha para o final da última etapa, o intermediário já não existe mais. Então, isso que um catalisador faz. É interessante, galera, observem que esse exemplo ele é totalmente diferente do da questão, mas vocês vão perceber que tem muita ligação. Esse exemplo ele é muito bom para o aluno visualizar a ação de um catalisador. Muitas vezes, numa aula de cinética, você ouve falar que o catalisador acelera a reação, que o catalisador ele diminui a energia de ativação, que o catalisador ele não precisa ser reposto numa reação. E aí você fica imaginando ver tudo aquilo lá legal, mas nunca viu uma reação catalisada. E aí está aqui um exemplo bem interessante. E aí você me pergunta, professor, depois de toda essa mini aula que você me deu aqui, falando sobre os CFCs, como eles surgiram, o papel deles, a destruição da camada de ozônio, falamos de camada de ozônio, do buraco na camada de ozônio, da substituição desse tipo de estrutura por hidrocarbonetos. O que isso tem a ver com a questão? Muito bem. Qual foi a pergunta que foi feita? Qual é a função do íon H+, certo? Olha aqui para o H+, galera. O H+, ele está entrando aqui na reação, tá? Ele está sendo atacado aqui por um par de elétrons do oxigênio. A gente chama aqui de um ataque nucleofílico. Então, esse par de elétrons aqui está agindo como um nucleófilo, como uma base de Lewis, espécie química que doa par de elétrons. E o H+ aqui, como ele tem carga positiva, ele atrai essa carga negativa. Por isso que está havendo um ataque ao nucleófilo. Nucleófilo aqui seria, no caso, essa estrutura aqui, que é a estrutura que está atacando o íon H+. E aí o que vai acontecer então, galera? Esse H+ aqui que é atacado, ele se prende ao oxigênio, tá? Então vai formar uma ligação aqui do oxigênio para com o H+. Reparem, tá aqui essa ligação. Observem que o H+ já deixou de ser H+. Ele mudou a estrutura química dele, né? Ele já não é mais um H+, ele já é um hidrogênio conectado ao oxigênio. Aí aqui vai ocorrer uma carga positiva nesse oxigênio, que vai enfraquecer uma dessas ligações que vai ser quebrada. Essa ligação, ao ser quebrada, você vai ter a estrutura se dividindo aqui em duas partes, né? Você vai ter essa parte aqui, tá bom? E você vai ter essa parte aqui. Como aqui houve a quebra de uma ligação, ficou com uma carga positiva aqui, o que nós chamamos na química de carbocátion, é um cátion derivado do carbono. Aí uma molécula de água vai, e aqui tem um par de elétrons não ligante, ela vai e faz um ataque aqui nessa carga positiva. Essa molécula de água, ao se ligar, ela vai, o oxigênio aqui fazendo 3 ligações, uma dessas ligações acaba ficando enfraquecida, ela vai quebrar, e quebra heteroliticamente, quando o hidrogênio sai daqui, ele sai na forma de H+. Isso aqui, galera, essa reação que vocês estão vendo, ela é uma hidrólise ácida. O que você está fazendo é pegar um polissacarídeo e hidrolisar ele em meio ácido. Hidrolisar significa quebrar utilizando a água, porque basicamente vocês estão vendo aqui que ocorre o envolvimento da água nessa reação. E o H+, que é o que a gente quer afinal? O H+, ele estava aqui no começo da reação, H+, ele entrou na estrutura química, ele entrou na molécula aqui, ele teve a sua estrutura modificada, já não é mais H+, a ligação quebrou, ele já virou um OH aqui, já mudou totalmente a estrutura dele. Aí veio aqui a água, atacou de novo, quebrou uma ligação com hidrogênio e soltou um H+. Qual é o nome da espécie química que entra na reação química, sofre modificação e no final se regenera, igual eu mostrei para vocês aqui no CFC? Catalisador. Então, o H+ aqui, galera, o papel dele é de catalisador. Por isso que o nome dessa reação também é catálise ácida. Tá? Alguns livros podem colocar, é uma hidrólise catalisada por ácido. É uma hidrólise ácida, quer dizer, uma hidrólise que o catalisador é um ácido, é o H+. Se o H+ é um catalisador, qual é a função de um catalisador? É dissolver os reagentes? Não, tem nada a ver.
A função de um catalisador é deslocar o equilíbrio químico? Não, catalisadores não deslocam o equilíbrio químico. A função de um catalisador é aumentar a velocidade da reação? Sim, a gente estuda em cinética que catalisadores deixam a reação química mais rápida por diminuírem a sua energia de ativação. A função de um catalisador é mudar a constante de equilíbrio da reação? Não, o catalisador não altera a constante de equilíbrio, só o que muda a constante de equilíbrio é a temperatura. Catalisador, a função dele é formar ligação de hidrogênio com o polissacarídeo? Não. Catalisadores não têm a função de formar ligação de hidrogênio com o polissacarídeo. Então, galera, essa seria a análise da questão 107. Eu falei para vocês agora há pouco sobre o spray aerossol, né, que hoje ele não é mais CFC, hoje ele é gás de cozinha. E aí você vai me perguntar, professor, se o spray do desodorante é gás de cozinha, isso significa que ele é inflamável, não é verdade, professor? Sim, professor, então eu estou pensando em fazer... Não faça isso que você pode se queimar. Faz o seguinte, ó, se inscreve no canal, deixa o like e assiste esse vídeo antigo aqui do canal, que vocês vão entender realmente por que o gás do spray aerossol, o gás do desodorante, pega fogo.